inimigo. Mas as histórias continuam, irmão. E quando a gente lê a Bíblia e vai lendo as histórias, vai vendo o que Deus fez e que o povo também fez, é importante a gente entender que o que Deus está falando aqui é que são as pessoas que condicionam Deus não chegar no ponto em que você quer ou precisa. Porque Ele sempre é Deus. Mas parece, irmão, que quando a gente olha para toda a história que já aconteceu na vida, a gente vê que vivemos a mesma coisa ainda hoje. O povo continua querendo dar regra e dizendo como Deus tem que fazer. Quando Davi herdou o reinado, ou Salomão herdou o reinado do seu pai Davi, ele fez algumas coisas, fez algumas uniões, fez algumas coisas para poder levar o seu reinado em paz e não em guerra. Mas para isso trouxe algumas consequências. Consequências essas que no futuro traria coisas que estariam agora chegando a esse ponto. Um homem que com as suas uniões, com as suas aproximações de povos estranhos, pagãos, que serviam a outros deuses, trouxe para dentro de Israel também isso. É necessário que ao único Deus, Deus vivo, o nosso Deus Todo-Poderoso, seja dado a Ele toda a honra, toda a glória, irmão. Ele não divide com ninguém. Podemos falar em uma campanha de libertação, aí a gente olha que libertação, Deus está falando aqui da libertação do povo, mas a prioridade de Deus, irmão, a libertação maior do Senhor, é que as nossas almas não vá para o inferno, é que chegue até o céu, e o plano de Deus não mudou e não vai mudar. Mas no decorrer da nossa vida, muitas coisas também a gente precisa do agir de Deus. Muitas vezes o diagnóstico de um médico nos faz sentir que nós não podemos fazer nada, ou até mesmo entender que se não for Deus, o diagnóstico vai ser cumprido em minha vida. Mas no decorrer da vida, voltando para Isaías 38, a gente vai ver que ele muda a história. Mas quem se lembra do que Isaías disse? Aleluia! Ezequias disse para Deus. Porque Deus mandou Isaías ir até Ezequias dizer que ele ia morrer. E que ele colocasse em ordem a sua casa. Você está entendendo, irmão, a palavra de Deus? Colocar em ordem a sua casa. Sabe o que eu vejo, irmão, na palavra de Deus? Que as coisas dependem de mim, dependem de você. As coisas é necessário colocarmos a nossa vida no altar, entender que para Deus fazer algo, também precisa que eu esteja no local, que eu esteja no ponto que Deus quer, que os princípios de Deus prevaleçam em minha vida. Aleluia! Deus ele não vai mudar o projeto dele para me agradar ou para agradar você, porque ele sabe que o projeto dele é o que tem que ser e é o que vai prevalecer. Chegamos em um momento em nossa vida, no século 21, onde as pessoas estão querendo ajeitar, botar um jeitinho, que dessa forma já não é bem assim que Deus vai fazer, que precisamos encher um templo para pessoas pularem, gritarem, saírem daqui e amanhã querer estar aqui, porque só sentiram alegria aqui dentro da igreja. Deus não está preparando o povo para vir um templo, pular, sacudir, se alegrar e ir embora, e a sua vida não prosperar diante dele. É para todo tempo, irmão. A igreja é um lugar onde a gente está aqui como ministro, pastor dessa igreja. Quem tiver a oportunidade de ministrar a palavra e dizer que Deus é maior do que um momento de alegria na presença aqui. É prática, é exemplo. Deus não pode ser colocado em um momentinho de lazer, porque não é assim que funciona. Não somos agitadores de corações e de sentimento. Não, irmão. Somos pessoas que estão aqui para proclamar o Evangelho do Senhor e dizer que Deus é mais do que um momento, é uma vida. Isso é importante que a gente passe a refletir e não sejamos crentes dentro da igreja e lá fora pessoas comuns, porque nós não fomos chamados para isso. Não é exortação, não é ensinamento, mas é a palavra do Senhor para ser eficaz na minha e na
tua vida. Glória a Deus.